Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. Eu sou o pastor Leonardo, é um privilégio estar aqui contigo mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, para começarmos aí os dias úteis da semana, aprendendo um pouco mais de Deus, para que a gente possa encarar essa semana que vem pela frente. Então, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Peço que você coloque aí no bate-papo pedidos de oração, mais para o final do programa. Vamos orar aí por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que têm motivos de gratidão, para que possamos, como irmãos, ainda que distantes, para que possamos então usufruir desse benefício da nossa união com Cristo, que é poder orar ao nosso Deus através da obra de Jesus Cristo. E eu quero falar com vocês hoje sobre perdão, uma obrigação cristã. E para isso eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, o texto que a gente vai conversar, dos versos 23 a 35, eu vou começar a ler do 21 para dar uma contextualização, mas basicamente a parábola está contida ali no 23 a 35. Então Mateus 18, de 23 a 35, mas só para questões de contexto eu vou começar aqui no 21. Então está escrito assim na palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela sua graça derramada em nossa vida, pelo fato do Senhor resolver se comunicar conosco, o Senhor resolver se revelar a nós e o Senhor fazer isso de maneira escrita. Muito obrigado pelas Sagradas Escrituras, pela maneira como o Senhor fala conosco através dela. Clamamos a Ti nesse momento, nos auxilie no entendimento desse texto, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra em nosso coração, que ela encontre morada em nossa vida, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é bastante interessante e ele pode trazer algumas dificuldades de compreensão. E aí nós vamos passar por elas aqui, creio que será bastante interessante.
Mas eu quero primeiro compartilhar com vocês alguns pontos que eu creio ser importantes acerca do perdão. A primeira coisa, perdoar é difícil. Perdoar não é fácil e eu diria que, humanamente falando, perdoar é impossível. Então o perdão ele é algo no qual nós dependemos totalmente de Deus para que nós possamos fazê-lo, exercê-lo na vida de outras pessoas. Então a primeira coisa, perdão é uma das ações mais difíceis para nós, porque nós somos, primeiro, orgulhosos, nós somos duros de coração, nós somos prontos a apontar o dedo e lerdos, tardios a responder com amor aos nossos irmãos, né? E eu creio que o perdão ele é uma consequência, né, do amor cristão. Né? O amor cristão, nós sabemos que o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo, né, exatamente nessa ordem, porque somente após amarmos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, que nós conseguiremos amar o nosso próximo. Né? Então nós sabemos que o amor ele é o resumo da lei. E o perdão, ele é de fato uma consequência desse amor cristão. O amor cristão não é esse amor romantizado que nós vemos na TV, que nós vemos em filmes, novelas e seriados. O amor cristão é uma decisão em que você decide pensar mais no próximo do que em você mesmo. O amor ele é uma ação altruísta, ele coloca em primeiro lugar o outro, os interesses do outro. E uma coisa importante é que o amor cristão ele não é fundamentado no prazer. Então nós não amamos para que nós tenhamos prazer quaisquer que sejam esses prazeres. Nós amamos porque o amor dado por Deus, o amor exemplificado na vida de Cristo, é o amor que suporta todo o mal. É o amor que paga o mal com bem. É o amor que suporta a injúria. Então é esse amor, o amor cristão, que vai nos levar a uma vida de perdão. Então esse é um primeiro ponto introdutório, né? Outra coisa que eu não tenho a menor dúvida, de que todos nós precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. Todos nós precisamos perdoar e sermos perdoados. E por que eu digo isso com tanta convicção? Primeiro, porque ainda que nós tenhamos sido libertos da escravidão do pecado, nós ainda somos tentados pelo pecado, nós ainda somos influenciados pelo pecado. O nosso coração, pela graça de Deus, cada vez mais é menos enganoso, mas ele ainda continua a nos enganar em alguns momentos. E com isso nós agimos de maneira equivocada contra os nossos irmãos. Nós pecamos contra os nossos irmãos. E os nossos irmãos pecam contra nós. Então é uma via de duas mãos, né? A gente gostaria que essa via nem existisse, mas é uma via de duas mãos em que nós, de maneira geral, ofendemos e somos ofendidos. Vai chegar um dia, pela graça de Deus, novos céus e nova terra, onde nós não mais teremos que nos preocupar com isso, né? Tenhamos esse anseio em nosso coração de que esse dia chegue logo, né? Mas enquanto isso, nós vivemos dentro dessa realidade, no mundo caído, influenciado pelo pecado, com as consequências do pecado. Então, é fato que todos nós, de alguma maneira, em alguma intensidade, precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. E eu creio, né, o terceiro ponto introdutório aqui, eu creio que essa realidade tem se tornado cada vez mais presente na vida da igreja, a necessidade do perdão. E por que eu falo isso? Porque eu creio que você vai concordar comigo e acho que basta nós pensarmos um pouco, colocar um pouco a mão na nossa consciência, trazer um pouco à memória os últimos anos dentro da vida da igreja. Eu creio que muitos irmãos se ofenderam, muitos irmãos foram ofendidos e ofenderam. Tudo isso por conta de assuntos que são importantes, mas não são os assuntos mais importantes da nossa vida. A pandemia, politização de assuntos, eleições, tudo isso tem trazido muita divisão dentro da igreja. Tudo isso tem trazido consequências bastante negativas para dentro da igreja, porque nós, como igreja, temos agido de maneira bastante mundana. Nós, como igreja, temos agido como a sociedade tem agido. Nós temos polarizado, nós temos dividido
os nossos relacionamentos pautados por assuntos externos e não pela nossa união com Cristo. Nós, como igreja, temos falhado, meus irmãos. E para que, uma vez que nós entendamos isso, nós precisaremos nos arrepender disso e isso nos levará, né? O nosso arrependimento terá que ser desencadeado numa vida de perdão. Então, apenas esses 3 pontos introdutórios. O perdão é uma das coisas mais difíceis para nós, como homens naturais. Pela graça de Deus e pela habitação do Espírito, nós somos capazes de perdoar. Todos nós precisamos perdoar e ser perdoados. E, em terceiro lugar, eu creio que a divisão, as brigas, tem sido algo muito presente na vida da igreja e nós precisamos, então, exercer, e por isso, né, o perdão, uma obrigação cristã, tá certo? Então, entrando no nosso texto, nós vemos aqui, né, apenas para título de contexto, nosso irmão, apóstolo Pedro, questionando a Jesus, né, passagem conhecida, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né, até 7 vezes, aqui Pedro já dando uma exagerada, né, para o judeu, o número 3 era um número que já resolveria os problemas, mas Pedro então dá um número da perfeição, o número 7, algo que seria muito amplo, um número muito grande, e Jesus vai explicar para Pedro que fala não, ele vai usar o número 70 vezes 7, é uma forma hiperbólica aqui, a ideia de passar, que é quantas vezes forem necessárias perdoar. Então, dentro desse contexto da pergunta de Pedro, e aqui é importante a gente entender que o assunto da conversa era perdão, Jesus Cristo vai trazer então para os apóstolos, para os discípulos, uma parábola para abordar o perdão. E por que isso é importante? Porque eu aprendi com um amigo meu, pastor Nilson, que existem coisas que uma parábola quer ensinar e coisas que uma parábola não quer ensinar. Vou falar de novo, é tranquilo, mas tem coisas que a parábola ensina e tem coisas que a parábola não ensina. Isso vai ser importante porque nós vamos ver a postura do rei aqui, né, do senhor dessa história toda, pode trazer complicações de compreensão se nós não entendermos que tem coisas que uma parábola não quer ensinar. Então, primeira coisa, nós vemos que essa parábola nos mostra que vai existir um dia de juízo, vai existir um dia de acerto de contas. Isso é bastante importante para nós, isso é uma coisa que a parábola já passa essa ideia. Existirá um dia em que nós estaremos diante do nosso Senhor, diante do varão que Deus julgará o mundo, né? Lá em Atos usa essa expressão para falar da segunda vinda, né? A segunda e última vinda de Cristo, em que esse varão trará juízo para a terra. Então nós teremos um dia diante de Deus essa questão toda resolvida, toda a nossa vida colocada diante dele, e nós teremos o nosso advogado, Jesus Cristo, atuando nesse tribunal, tá certo? Então, ele resolveu ajustar as contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E uma coisa importante aqui é nós entendermos 10.000 talentos para nós hoje, parece não comunicar nada, há uma unidade de medida que para nós parece completamente irrelevante, e é por isso que alguns estudiosos fizeram os cálculos da dimensão, né, do tamanho dessa dívida, para que nós possamos compreender essa realidade. E 10.000 talentos, meus irmãos, se a gente fosse colocar na unidade de medida da época, né, da maneira como as pessoas eram remuneradas, isso seria equivalente a 150 mil anos de trabalho. E aqui 150 mil anos de trabalho sem gastar nenhum tostão. 150 mil anos de trabalho onde você simplesmente economizaria todo o dinheiro, você não faria mais nada com esse dinheiro. Depois de 150 mil anos, esse servo teria o dinheiro para pagar a dívida. E aí eu creio que uma pergunta que pode vir à sua cabeça ou na verdade não uma pergunta, mas uma afirmação, essa é uma dívida impagável. E é fato, né? Quem pode, né, humanamente falando, viver 150 mil anos? Quem pode trabalhar e não retirar nenhum tostão da sua remuneração? Então, quando nós olhamos para esse servo, ele tinha uma dívida impagável. É uma dívida monstruosa, uma dívida gigantesca,
uma dívida assombrosa, tá certo? E aí a gente vai ver que não tendo ele, né, o texto continua, não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Era uma prática comum nos tempos de Jesus, que pessoas fossem vendidas como escravas para pagar as suas dívidas, né? Uma escravidão completamente diferente da que a gente teve contato aqui na realidade brasileira, né? A gente não teve contato de fato, né? A gente sabe que a história nos conta, né, da escravidão praticada aqui, mas uma escravidão completamente diferente, né? Era uma escravidão por dívida financeira, eram outros tratos. E ainda assim, né, ainda que esse servo e sua família e os seus bens fossem vendidos, essa dívida continuaria sem ser quitada, uma vez que essa dívida, 150 mil anos, uma dívida impagável. E aí, verso 26, então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E aqui a gente começa a ver um pouco de ironia assim, né, no texto, né? Como assim? Tenha paciência comigo que eu pagarei tudo ao Senhor. Como esse servo estava achando que seria possível pagar uma dívida desse tamanho? Como esse servo estava achando que ele conseguiria convencer o seu senhor de que ele pagaria uma dívida de 150 mil anos de trabalho? Veja aqui a figura hiperbólica, né, a ideia da grandeza dessa imagem, para mostrar para nós o quão ridículo parece a postura desse servo, o quão ridículo é a argumentação dele. É algo, né, improvável, é algo, na verdade, não improvável, mas sim impossível. E aí, verso 27, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. E aqui entra uma palavra importante, né? Compadecendo-se, compaixão. E aí o conceito bíblico de compaixão é muito diferente do que as pessoas normalmente entendem sobre compaixão. As pessoas entendem como compaixão é você olhar para o sofrimento do outro e, de uma certa forma, sofrer com ele. Simplesmente olhar e falar: nossa, que situação difícil. Nossa, vou orar por essa pessoa. Mas a definição bíblica de compaixão é bastante diferente disso. Isso que normalmente as pessoas sentem é apenas dó, pena. O conceito bíblico de compaixão, ele passa por esse processo, ele passa pelo sofrimento com o próximo, mas ele passa também por uma ação em direção para a solução daquele problema. Então, não basta eu apenas, por exemplo, sofrer com o meu irmão que está passando uma necessidade financeira e não está conseguindo comprar alimentos para manter a sua família. Não adianta eu apenas sofrer se eu não orar, mas também não for lá e contribuir com ele, não ajudá-lo nessa dificuldade, não dividir o alimento que eu tenho, não ajudá-lo financeiramente nesse processo. Isso estou dando exemplo de alimento, que eu acho que fica mais claro, mas isso com várias outras realidades. Isso pode ser um problema de tratamento de saúde, isso pode ser uma necessidade emocional de você caminhar com a pessoa visando a solução de um problema. Então a compaixão, né, e toda vez que Jesus Cristo cita compaixão, nós vemos um movimento, e ele mesmo é quem faz esse movimento, um movimento em direção à solução do problema. E aqui no caso, essa compaixão levou ao Senhor a perdoar a dívida do servo, levou o Senhor a perdoar uma dívida completamente, totalmente impagável. Então a compaixão liberou esse perdão. E aí no verso 28, né, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. E aqui é uma figura bastante interessante, né, porque a gente consegue encontrar muitas similaridades, se não uma cena quase que completamente igual com a anterior. Mas quais são os detalhes que trazem cor para esse texto? A dívida desse conservo, ela era de 100 denários. E 100 denários, meus irmãos,
na moeda da época, no trabalho da época, ele representava a 100 dias de trabalho. Ele representava, então, pouco mais de 3 meses de trabalho. E aí, a gente consegue falar, peraí, 3 meses é uma dívida pagável. 3 meses é uma dívida negociável. Mas vamos ver o que acontece no texto, né? Então, verso 30, ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma completa incoerência. Nós vemos uma pessoa que teve uma dívida imperdoável, impagável, perdoada, paga, não perdoando, não exercendo compaixão e misericórdia de uma pessoa que tinha uma dívida muito menor. Uma dívida de 3 meses. 150 mil anos contra 3 meses. E essa pessoa que recebeu 150 mil anos de perdão não concedeu 3 meses, 100 dias. Ele não foi capaz de distribuir, não foi capaz de agir da mesma maneira com a qual ele recebeu a ação. Ele não foi capaz de olhar para o seu Senhor e fazer, olhar para o seu conservo e fazer como o Senhor havia feito com ele. E aí, quando o texto caminha, nós vemos que os conservos, os outros companheiros, né, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então aqui nós vemos a companheiro se indignando com a situação, levando esse assunto ao Senhor, e o Senhor chamando esse servo para que ele prestasse contas. E aí o Senhor diz, peraí, eu te perdoei uma dívida impagável e você foi incapaz de fazer o mesmo com uma dívida, na verdade, muito menor? Servo mau, servo malvado, não deveria você ter feito o mesmo? E aí é que nós entramos numa parte que o texto não quer ensinar. O texto não quer ensinar que Deus muda de ideia quanto ao perdão. Uma hora está perdoado, outra hora não está perdoado. Não é isso. Não é sobre essa postura de Deus que está sendo tratado. O que está sendo tratado é a maneira como nós devemos perdoar, uma vez que nós recebemos perdão. E quando nós olhamos para esse texto, esse servo ele é dado aos carrascos e lançado numa prisão até que ele pagasse toda a dívida. E quando nós olhamos para isso, nós sabemos que essa pessoa foi condenada à eternidade, sofrendo as consequências da ausência da graça de Deus, pois ele está na mão de carrascos até que pague a dívida, sendo que a dívida é impagável. É uma eternidade de sofrimento. E Jesus Cristo nos mostra, então, que assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um dos seus irmãos. E aqui entra uma lição bastante importante, o ponto principal do texto, meus irmãos. O perdão, para nós que somos cristãos, ele é uma obrigação. Ele é uma obrigação porque aquele que teve uma dívida imperdoável, humanamente falando, perdoada, uma dívida impagável, paga, eu e você não poderíamos pagar nenhum centavo da dívida que nós tínhamos diante de Deus. Eu e você ofendemos a Deus no passado, estamos ofendendo no presente e continuaremos a ofender Deus até que Jesus Cristo volte, até que nós morramos. Eu e você pecamos diariamente. Ainda que nós tentássemos, se fosse possível, fazer alguma coisa para retribuir, não seria possível, não daria. Toda vez nós aumentaríamos a nossa dívida. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que aqueles que foram perdoados por Deus, só existe uma opção: perdoar aqueles que nos ofendem. Nós precisamos entender que nós recebemos perdão do Pai por conta da morte, da obra de Jesus Cristo e pela ação do Espírito em nosso coração, trazendo uma regeneração, dando um novo coração, dando-nos fé. E uma vez que nós recebemos perdão, nós precisamos perdoar os outros. Mas você pode estar falando, pastor, você não sabe o que fizeram comigo.
Pastor, o senhor não sabe o quanto eu fui ofendido, o quanto eu fui abusado, o quanto eu fui maltratado. O senhor não tem noção. Pastor, eu fui estuprada, eu fui estuprado. Pastor, eu fui assaltado, eu fui espancado. Meus irmãos, de fato, eu não vou saber o que vocês passaram. Mas o que nós precisamos entender, que as nossas ofensas diante de Deus são muito maiores do que as ofensas que foram cometidas contra nós. Deus é santo, perfeito, e nós insistimos diariamente em ofendê-lo. Por conta disso, meus irmãos, uma vez que nós recebemos esse perdão de uma dívida impagável, ela foi não apenas perdoada, ela foi paga pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sofreu injúrias sem ter cometido nenhum mal, aquele que suportou o mal sem abrir a sua boca, aquele que pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Por conta disso, por conta que nós recebemos esse perdão, meus irmãos, nós precisamos perdoar. O perdão é uma obrigação cristã, porque nós recebemos muito, nós recebemos uma quantia inimaginável. E nós temos então que distribuir como resposta àquilo que Deus fez por nós. Veja, por exemplo, na oração do Pai Nosso, né, Jesus Cristo ensinando os discípulos a orar, ele vai dizer: perdoa os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que aquele que foi transformado por Deus, aquele que foi resgatado por Deus, aquele que foi trazido das trevas para a maravilhosa luz, naturalmente, consequentemente, ele perdoará. Então, meus irmãos, reflita sobre a sua condição, reflita sobre a sua vida, reflita sobre os irmãos, as pessoas que você precisa perdoar. Reflita sobre quais pessoas você precisa pedir perdão. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês passam por essa realidade. Eu tenho certeza que vocês precisam ser perdoados e que vocês precisam liberar perdão. E aquele que foi transformado, aquele que foi salvo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ao contrário do credor incompassivo, ao contrário do servo que não queria perdoar, nós perdoaremos. E para isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Para isso nós contamos com o auxílio do Espírito Santo. Porque sem esse auxílio será impossível. E é por isso que nesse momento nós vamos orar para que Deus nos auxilie nas nossas fraquezas, para que Deus nos conduza numa vida de perdão, uma vida que coloca o amor cristão em prática. Ainda que seja duro, ainda que aos seus olhos pareça impossível, Deus pode transformar o seu coração. Você, movido pelo Santo Espírito, pode ter o seu coração conformado cada vez mais à imagem de Cristo e que te conduzirá a uma vida de exercício de perdão. Que Deus muito nos abençoe através dessa palavra, que Deus muito nos ajude a exercermos o perdão, porque o perdão é uma obrigação cristã. Vou ver aqui alguns pedidos de oração, vamos ver como que os nossos irmãos estão interagindo conosco, né? Vamos lá, peço oração, meus irmãos. Vamos ver aqui algum pedido específico. Pela família, eu creio que é um pedido que todos nós, né, temos, orar pela família. Vamos entrar aqui na outra aqui, bastante interações. Vamos lá, bom dia para todo mundo aí, que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Meus irmãos, aqui tem uma pergunta bastante importante, né? Se eu preciso esperar a pessoa pedir perdão primeiro, para então eu perdoar, né? Não. Na verdade, essa pessoa precisa pedir perdão, né? Ela precisa se resolver com Deus e depois contigo, mas nós temos que perdoar independente da postura dessa pessoa ou não. Né? Alguém já disse essa frase, bastante conhecida, né? Que o guardar esse ódio, não perdoar a pessoa,
É você tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra, né? Então, meus irmãos, não espere que a pessoa venha até você. Clame a Deus para que Ele transforme o seu coração e que você libere perdão a essa pessoa, tá bom? Então, problemas com filhos, com vícios, filhos desviados. Vamos então, meus irmãos, clamar a Deus, porque é uma missão que não é fácil, né? Humanamente falando, é uma missão impossível, né? E não é aquela do Tom Cruise, não. É a missão impossível de verdade para crentes normais. Mas nós contamos com aquele, com o Todo-Poderoso. Nós contamos com a habitação do Santo Espírito. Oremos, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa semana útil que se inicia. Obrigado pelo dia de descanso que tivemos ontem. Obrigado pelo privilégio que tivemos de cultuá-lo. Obrigado pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra na escola bíblica. Muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem nos alimentado com a Tua Palavra, o Senhor tem nos sustentado com a Tua mão graciosa, o Senhor tem nos protegido. Muito obrigado pela habitação do Santo Espírito, que tem conformado o nosso coração, tem conformado a nossa vida à imagem de Jesus Cristo. Muito obrigado, pois é o Teu Santo Espírito que nos dá força, alegria, para que enfrentemos as dificuldades do dia a dia. Mas nós também te pedimos perdão, Pai, te pedimos perdão, pois temos falhado contra o Senhor. E de maneira especial, Pai, nós temos falhado na área do perdão. Nós temos falhado no exercício do amor cristão. Nós sabemos que nós precisamos perdoar, Pai, mas muitas vezes é tão difícil. E é por isso que nós clamamos a Ti, Pai, nos ajuda. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração, liberando esse perdão, trazendo então aquilo que aos nossos olhos é impossível. Perdoar o nosso agressor, perdoar aquele que tem nos ofendido, perdoar aquele que tentou o mal contra nós. Nos ajuda, Pai, a sermos parecidos com o nosso Senhor, que suportou todos os males sem nunca ter cometido um pecado, que suportou todos os males calado e perdoando os seus ofensores. Nos ajuda a seguirmos os passos de Jesus. Dá-nos essa condição, Pai. Traga à nossa memória pessoas que precisamos perdoar. Traga à nossa memória, Pai, pessoas para as quais nós precisamos pedir perdão. Dá-nos convicção de pecado, nos ajuda, Pai, a arrepender das nossas práticas. Nos ajuda a exercer o perdão. Nos ajuda a colocar em prática essa obrigação cristã. Encha o nosso coração de um amor por Ti e pelo nosso próximo. Ajuda-nos, pois somos fracos. Nós temos a tendência de desistir. Nós temos a tendência a fracassar. Mas contamos com o Teu auxílio, contamos com o Teu amor. Contamos com o Teu Santo Espírito. Nós também Te pedimos, Pai, por aqueles que estão conosco hoje, na transmissão, aqueles que têm sofrido, Pai, com as dores da vida, com filhos desviados, com filhos em vícios, aqueles que têm sofrido com enfermidades, aqueles que têm sofrido injustiças, aqueles que têm sofrido por conta do Teu nome, por conta do Evangelho. Clamamos a Ti, Pai. Traga conforto, traga alegria, traga força. Encoraja essas pessoas. Traz cura, Pai. Traz libertação dos pecados, traz libertação dos vícios. Traga os filhos para dentro da Tua casa, numa relação de intimidade com Jesus Cristo. É no nome dEle, do nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus continue os sustentando, que Deus os dê uma semana cheia de vitórias, de derrotas, mas na certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que você tenha uma semana em que você perdoe e seja perdoado. Que Deus muito te abençoe. E até a próxima, se Deus assim quiser. Tchau, tchau.